Olá, bem-vindos à mesa para mais uma dieta do Cordeiro. Eu sou Marina Maprelian Conruian. Diariamente tenho servido aqui um banquete baseado no meu livro O Cordeiro Marinado em Porções. Estamos falando de alimento espiritual, né? A vida de Jesus como Cordeiro que está sendo aí fatiado em porções e nós estamos capítulo por capítulo formando aí o audiolivro desse livro físico. Se você não tem e gostaria de adquirir, fale aí nos comentários, né? Me mande mensagem e nós vamos combinar como adquirir, tá bom? No canal tem o link de compra também, se você encontrar. Então, vamos prosseguir. Estamos no penúltimo capítulo dessa segunda parte, né? Caminhando para o final e, ao mesmo tempo, concluindo também as páginas finais dos evangelhos nesse tema sobre o que Jesus falou e o que Jesus ensinou. E nesse finalzinho nós encontramos, despontando nos três evangelhos sinóticos, o mesmo título, O Sinal do Fim dos Tempos. Muito oportuno para se refletir nessa época cheia de sinais, também de final deste tempo, final desta década. E a parábola de hoje está bem escondidinha em meio a este longo sermão profético, mas em poucos versículos o Senhor Jesus deixa um de seus últimos alertas. Em Lucas está no 21, do versículo 29 ao 31, em Marcos está no capítulo 13, verso 28, ou em Mateus, no capítulo 24, verso 32. Diz assim: Ele lhes contou esta parábola: Observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Assumo que literalmente estarei tirando este texto do contexto para ter o pretexto de contextualizar cada frase ao nosso momento. Mas você vai me perdoar e compreender que a intenção visa edificação por meio de uma palavra abrangente e vingente para hoje, né? Como eu sempre falo, existe uma aplicação da palavra de Deus onde você pode tomar o que está escrito e trazer dentro daquilo que que o Espírito Santo revelou para você, né? Então, aqui diz assim no primeiro ponto: observem a figueira e todas as árvores. Por esses dias, certamente observaremos muitas árvores. Vale lembrar aqui um parênteses, que esse livro foi escrito em 2019 e cada, cada capítulo foi escrito em uma semana, né? Nos sábados. Então, sendo o capítulo 51, nós estávamos no finalzinho do ano, né? Na penúltima semana do ano. Então, por isso que eu digo que iríamos observar muitas árvores, especialmente a tão conhecida árvore de Natal. Grandes, enormes, gigantescas, coloridas, enfeitadas e sofisticadas. Histórica, cultural e simbólica. O que realmente ela simboliza pode ser controverso. E o que, na verdade, ela tem a ver com o Natal também é questionável. Mas alguns até já tentaram explicar a relação da árvore com a cruz, símbolo do cristianismo, o madeiro no qual este Jesus que nasceu no Natal foi levantado na Páscoa. Verdade ou não, uma coisa é certa: esta árvore que foi cortada em forma de cruz para carregar o corpo do nosso Senhor Jesus é mesmo, se não a única, a principal árvore a observar. Isso me fez lembrar uma bem conhecida historinha das três árvores que tiveram seus sonhos realizados, quando se tornaram, respectivamente, a manjedoura que acolheu Jesus no nascimento,
o barco que recebeu Jesus a bordo na sua vida e a cruz que se ergueu na sua morte. Podemos ainda observar que todas essas árvores apontam para Jesus, bem como todas as árvores apontam para cima. Todas elas apontam para um sinal, todas elas tiveram uma origem como Jesus teve no primeiro Natal, tiveram uma vida frutífera como a do próprio Senhor Jesus e igualmente tiveram um destino como Jesus nasceu e viveu destinado a morrer na cruz. Que ao observarmos as muitas árvores neste Natal, possamos identificar corretamente o sinal deste fim de tempo, ou ainda a finalidade do Natal, que em sua origem marcou o início de uma era, o tempo depois de Cristo, e seu breve destino, que será a definitiva implantação do reino de Deus, precedido com muitos sinais do seu retorno no fim dos tempos. Você tem observado no Natal a origem do sinal que aponta a Jesus como o marco de um novo tempo? Interessante, né? A gente observar as árvores, como Jesus falou para observar, nessa época do ano, né? Em segundo ponto quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Gente, olha só a casual coincidência. O início do verão de 2019 para 2020 acontece dia 22 de dezembro de 2019 a 1h19, ou seja, logo mais. Realmente o verão está muito próximo nesta madrugada, amanhã, dentro do tempo que eu escrevi o livro, né? Particularmente, eu amo essa estação. E como dizer, a praia está próxima. Mar à vista, férias chegando, tempo bom, um céu azul ensolarado, quanta coisa boa. Em minha opinião, né? Mas conheço pessoas que não gostam de praia, não se dão bem no verão e não curtem o mar. Cada um é cada um. E assim será o fim dos tempos. Maravilhoso para uns, terrível para outros. Prazeroso para aqueles que não só observam a mensagem da cruz, mas também creram e viveram por ela. Mas horroroso para aqueles que desprezaram o Salvador crucificado. Você tem percebido que o fim dos tempos está próximo e sabe que Jesus está voltando para reinar? Amém. Elas brotam e a gente percebe que o verão está próximo. Assim também o fim dos tempos está próximo. O reino de Deus está próximo. Para uns será dia de alegria, prazer, redenção. Para outros será final triste de juízo e condenação. E o terceiro ponto saibam que o reino de Deus está próximo. Bem, já estamos sabendo os sinais das árvores apontando para o verão, já percebemos que o verão sinaliza uma nova estação se aproximando, mas é nesta última frase da parábola que percebemos o que precisamos realmente saber. O reino de Deus está próximo. Eis que vem o Rei Jesus, não mais humilde como um menino na manjedoura, mas como um glorioso rei montado em seu cavalo branco, como bem anuncia o verso anterior à parábola. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Aleluia! Ora vem, Senhor Jesus. E bem por esses tempos, temos muito cantado, pregado e orado a respeito deste tema, justamente por percebermos e sabermos que o fim se aproxima. Bem que poderia ser ainda este ano. Tremendo se esse advento fosse a grande novidade de 2020. No entanto, ainda que não esteja tão próximo como o verão, e nem tanto quanto 2020, eu ainda farei a mesma oração diariamente. Venha a nós o teu reino. Hoje, mais do que ontem, e amanhã, mais próximo ainda. Você sabia que o reino de Deus pode já estar no seu coração?
bem mais próximo do que você imagina. E o texto bíblico termina com esta célebre declaração: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. Isso está em Marcos 13, de 31 a 33. Aí, no final deste capítulo, eu escrevi assim: o ano de 2019 está passando. Tempos e eras têm passado, mas de fato as palavras do Senhor Jesus permanecerão para sempre. Portanto, se ele prometeu, ele há de cumprir. O dia e hora realmente não sabemos, mas uma coisa eu sei: é por esses tempos finais que estamos vivendo. Por isso ele diz: fiquem atentos e vigiem. E não esqueçam de observar a verdadeira árvore de Natal, hein? Compartilhei meu 51º capítulo, né? E vamos ter aí o último capítulo amanhã. Até o título do capítulo é Adeus, velho, bem-vindo novo. Então, na ocasião, né, como eu disse que eu escrevi, era a última semana do ano, mas será que é o nosso último capítulo da segunda parte. Também vamos nos despedir dessa parte que já vai estar velha, né, perto da novinha que vai estar chegando, e vamos dar as boas-vindas aí, né, no sábado, terá o primeiro capítulo da terceira parte. Estamos avançando. Vem junto, continua conosco. Talvez você não esteja assistindo exatamente no tempo real que está sendo postado ou gravado. Agora, em 2026, nós estamos em junho de 2026. O livro foi escrito, cada parte em um ano, né? 2018 foi a primeira, 2019 essa segunda e a terceira parte 2020. Então, não importa quando nem como, mas o importante é que você esteja recebendo esse alimento, esteja se nutrindo, esteja se fortalecendo. Esse é meu propósito, fazer com que, através dessa dieta, nós nos tornemos cada vez mais semelhantes à estatura e à medida de Cristo Jesus. Ok? Então, te vejo aqui amanhã para encerrarmos com chave de ouro essa segunda parte. Até lá, se Deus quiser.